Quem também acompanhou essa entrevista foi Leonardo Sakamoto, que ontem já fez também uma coluna logo após a entrevista falando que Bolsonaro se apresentou e se vende como um presidente café com leite. Antes de mais nada, aproveitando, quero dar parabéns pro Josias, né? Para Carla, já dei ontem, parabéns pro Josias pela entrevista, né? Não só pelo conteúdo e pela cordialidade, né? Tem muita gente que fala assim, não, o Josias tinha que ter ido para cima, o Josias foi, só que de forma educada, gente. As pessoas confundem, Fabiola, muitas vezes educação. Ah, não, a pessoa é educada, então ela não está se mostrando vigorosa. Não, houve um vigor muito grande dos nossos colegas em Brasília na condução da entrevista. O que ele fez é que ela não precisa ser violenta, ela pode ser educada, inclusive para mostrar para muita gente que democracia é isso, né? Agora, também queria parabenizar o Josias, porque foi um teste de resistência. 2 horas e meia de entrevista, foi realmente, para quem estava lá, né, no final... Sem ir no banheiro, hein? Sem ir no banheiro, dor nas costas, deve ter dado aqui no final, você fala assim, gente, eu preciso de uma cerveja. Rapidamente, Fabiola, o presidente Jair Bolsonaro, na hora que ele dá aquela resposta para o Josias, concordo totalmente com o Josias sobre isso, ele pergunta da reunião com os militares e basicamente ele falou, olha, depois que o PL foi negado o pedido do PL de cancelar as urnas, assim que o Lula tinha tido maioria de voto, que é basicamente isso que eles tinham pedido, né? Então a gente foi fazer a reunião. Primeiro, o presidente Jair Bolsonaro, ele trabalha talvez com a ideia de que a audiência seja pateta ou seja incapaz de fazer uma ligação de Lé com Cré. Isso é grave. Ou seja, depois que ele recebeu um não da justiça, ele foi se reunir com militares para discutir estado de sítio, né? E aí o presidente, ele fala isso, e como ele falou outras coisas na entrevista, né? Como se ele fosse inimputável. Como se a presidência da República fosse um boteco em que você pudesse pedir litrão de cerveja e porção de tremoço de uma forma aleatória, porque discute-se num palácio que está diretamente relacionado com a chefia do poder central do país, discute-se golpe de Estado e fica tudo por isso mesmo. Tudo bem, discutimos, mas depois aquilo não foi para frente, não deu, não é que não foi para frente, não deu certo. Mas ele discutiu. Foi discutido, é um absurdo. O Mário Fernandes bate e escreve um plano para matar Alckmin, Lula, Alexandre de Moraes e depois vai para o Palácio da Alvorada. E aí, como o Josias colocou, perguntado para o Josias pergunta, mas presidente, e aí, o que vocês falaram? Ah, amenidades, etc e tal. Me lembra o filme do Júlio Bressani, da década de 60, matou a família e foi ao cinema, matou a República e foi ao Palácio. Sabe? É como se fosse uma coisa normal, como se fosse extremamente normal. As justificativas dadas por Bolsonaro, também ele falou, não, olha, o pessoal não tem câmeras mostrando, até porque quando o pessoal chegou lá, os bolsonaristas, já estava tudo quebrado. Jesus, Maria, José, todo mundo viu quebra-quebra, foi televisionado, foi ao vivo. Né, o quebra-quebra. Então, o Bolsonaro tenta colocar, Fabiola, primeiro, que o que ele está falando, ele não tem compromisso com a realidade em muitas das falas, está falando para alimentar as suas justificativas, ele sabe que não tem resposta para algumas coisas, em outros lados, ele simplesmente trabalha como se o Palácio do Planalto e o Palácio do Alvorada fosse uma reunião entre amigos em que as maiores aberrações são faladas e depois fica por isso mesmo. Não fica. O presidente não tinha deixado de ser presidente, era presidente da República e tudo aquilo que ele fazia na estrutura estatal importava.